Olá, meu nome é Antônio Roberto Vinha, sou cientista político. Estamos no dia 5 de abril de 2017. Eu fico pensando, sério mesmo, por que se faz algum alarde sobre algumas coisas sem necessidade alguma, se cria movimentos difamatórios para desqualificar ser humano, coisas que são feitas às vezes de uma forma tão ridícula que a gente fica pensando assim, mas onde é que isso vai dar? O que vai acontecer? Por exemplo, o caso do José Maia, porque chega a ser ridículo isso. E eu quero mostrar o quanto isso é ridículo. Tá? Alguém acha que o José Maier vai deixar de ser ator da Globo? Que o contrato dele vai ser cancelado, que ele não vai mais ser ator da Globo? E se ele for deixar de ser ator da Globo, por qualquer motivo que seja, que ele não vai arrumar emprego em outra emissora, que ele não vai ir para alguma outra emissora e não vai conseguir mais ser ator, e que ele não vai ter audiência nas novelas ou filmes que ele for fazer, porque ele é um excelente ator. E o papel dele durante os últimos 20, 30 anos é de um homem machista. Contra as novelas que ele foi que ele fez, em todos os papéis que ele tem feito, é um homem estilo durão, galã, aquele homem bruto. E ele foi contratado para fazer esse perfil na Rede Globo durante 20, 30 anos. E alguém acha que ele vai deixar de ser esse personagem na Rede Globo, ou que as novelas não vão ter mais esse tipo de personagem por conta do incidente que aconteceu na Rede Globo? Alguém acha que isso vai modificar alguma coisa na postura da emissora? Ou que eles não vão fazer mais papéis desse tipo na emissora? Então por que tudo isso, gente? Vamos prestar atenção numa coisa. Quem educa é a mulher. Tá? O homem, em geral, se tu tem um comportamento machista na tua casa, porque muita mulher tem comportamento machista. E aí diz, não, mulher não tem comportamento machista. Quem educa é a mulher. Normalmente é ela que cuida da criança. É a avó, é a mãe, são as tias, né? As irmãs. Normalmente a postura de macho alfa é passada de mãe para filho, não de pai para filho. Porque quando a criança começa a querer brincar com alguma coisa assim, a mãe já dá brinquedo de menino para o menino, e de brinquedo de menina para menina. E é o que é o tradicional. Tá? E tenta forçar, dizer, eu quero brincar com aquele brinquedo. Não, menina brinca com esse, menino brinca com aquele. Menina tem que ser delicadinha, menino tem que ser violento. E assim por diante. Menino não chora. E assim por diante. A gente é criado para ser dessa maneira. E quem cria gente assim é a mãe da gente, é a avó da gente, são as mulheres da família. Aí vem a cultura da política de 13 anos e meio de administração de um partido ideológico de direitos humanos para os manos, e tenta inverter tudo isso, percute toda essa nova realidade de que tu não pode, inclusive, ter direito de questionar
a sexualização da criança, mas os professores são obrigados a doutrinar em sala de aula erotização infantil, sendo que o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, diz o contrário. Diz que criança não pode ser erotizada, que tem que ser criança. Mas a educação do teu filho, nas escolas, vai ter educação sexual na infância, antes mesmo de ter interesse sexual qualquer. E aí como é que fica? Quem é que está certo nessa história? E a questão da erotização, uma erotização bissexual. Então, uma geração de bissexuais nos próximos anos. Nada contra ou a favor, entendeu? Mas é uma questão assim, será que a nossa sociedade está preparada para ter uma geração de bissexuais sem limites, porque é exatamente está sendo formado dentro dessa nova doutrina? Sem limite algum, porque não vai ter, inclusive se passar essa lei de abuso de autoridade, que eu acho, na minha opinião, sinceramente, é o real motivo para fechar essa história toda, é o real motivo. São duas coisas que estão acontecendo, a lei de abuso de autoridade, que está passando lá no Congresso Nacional, e a cassação da chapa Dilma Temer. As duas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. E aí, o ator da Globo é o principal foco da maior emissora de canal aberto das redes sociais, nas redes sociais. Como se não... Isso e o BBB, isso e o Big Brother. Não existe nada mais importante na face da Terra, no Brasil hoje, do que essas duas coisas. Isso mobiliza as pessoas de uma forma tal que não mobiliza sequer para as coisas que o próprio juiz Sérgio Moro, indo no Congresso Nacional, ainda foi questionado em algumas redes sociais, assim, não, mas o Moro não tem que negociar com bandido. Mas gente, peraí, só um pouquinho. Ele tá mostrando pro Congresso Nacional que isso está errado. Aí ele não pode ir no Congresso Nacional falar que está errado. O Ministério Público não pode se manifestar no Congresso Nacional, dizer que está errado isso, então deixa passar direto. E vocês ficam vendo enquanto isso o Big Brother e falando o José Maia. Então a gente tem uma nítida impressão numa situação dessas de que a coisa foi planejada, arquitetada. Porque o que acontece? A gente sabe que não vai ter uma grande... Pô, o ator, ele acabou a novela agora. Acabou. A novela agora há pouco. Teve uma morte como vilão na novela. E é fácil para se odiar uma pessoa que já é o vilão da novela. Muito fácil. Aí ele vai ganhar um repouso, uma coisa assim, aí pediu desculpas nas redes sociais, no próprio telejornal. E a gente percebe que aquilo ali é uma coisa meio forçada. E reunir as mulheres na Fátima Bernardes para fazer uma movimentação, fazer uma hashtag, né, de união das mulheres. Gente, não tem coisa pior. Para mim o feminismo é pior até do que o machismo. Dos ismos, o único ismo que eu acho que vale a pena é o romantismo. Porque, se sinceramente, se tu botar do lado um contra o outro, eu acho que até o feminismo é mais radical, muito mais radical. Porque você não vê nenhum homem sendo machista, desculpa o termo, jogando pênis para fora, né, urinando, defecando em praça pública para dizer que é macho, na frente de todo mundo. E as mulheres, ultimamente, elas têm tirado fotos nuas ou ido para as praças
E como é que tu passa com uma criança em plena luz do dia, como é que tu vai tapar os olhos de uma criança e dizer, olha meu filho, não olha para aquela porcaria lá. Graças ao senhor Tarso Genro, quando foi ministro da Justiça, acabou a lei de atentado violento ao pudor. E aí a gente não pode prender um marginal, uma marginal, que fica fazendo essas cenas de atentado realmente violento ao pudor, que foi cancelado esse crime. Não existe mais esse crime no Brasil. Gestão do PT. E aí o que acontece? Eles chamam isso de protesto. Elas chamam isso de protesto. Mas na verdade isso é vergonhice pura. Erotização em plena luz do dia. E as crianças ficam vendo esse tipo de coisa. Que tipo de educação tu quer passar para uma sociedade? Isso aí é protestar de alguma maneira? Não, isso aí é vulgarizar, é ridicularizar a mulher, é desvalorizar a mulher, desmerecer a mulher, desqualificar a mulher. Eu prefiro 1000 vezes ver uma mulher bem vestida, bem arrumada, que se ame, que ame a vida e que consiga ter um... Hoje tu não consegue te aproximar de uma mulher que tu já está fazendo assédio. E aí como é que tu vai ser romântico ou tentar conversar com uma mulher se ela já disser assim, tu está me assediando? Então tá, tchau, não quero mais papo contigo. Aí os homens nem se aproximam. A maioria dos homens que eu conheço, quando vai para uma pista de dança, cruza os braços e fica no canto da pista de dança. Porque a maioria dos homens não tem educação, cultura para dançar. Eles não rebolam. O homem não rebola, é muito difícil o homem dançar. Então quando tu vai para uma danceteria, os homens ficam parados na pista de dança vendo as mulheres dançar entre si. Normalmente é assim. Aí tu imagina, um homem vai num desses bolinhos conversar com as mulheres dizem assim, sai daqui tarado. Está nos assediando. Nosso papo aqui não é homem. E aí? Como é que fica? Vocês estão entendendo? E aí é o seguinte, ó, o que acontece? Nasce uma geração de mulheres que depois dos 30 não vão ser mais mãe, não vão constituir família, vão envelhecer mal amadas, mal-humoradas, e que vão chegar na idade da velhice, porque a mulher tem idade para ser mãe, e se passar daquela idade corre risco de ou matar a criança ou se matar, né? E aí envelhece, porque a beleza não é para sempre, e a maturidade também não. Aí envelhece sozinha, morre sozinha, né? E fica nesse e os homens também, eles envelhecem sozinhos e morrem sozinhos. Sociedade onde as pessoas se afastam, onde não existe mais família, onde se destrói o conceito de família e se destrói a própria formação da família. E isso tudo por conta do feminismo. Porque tu pode chamar o machismo do que tu chamar, mas nenhum machista é contra a família. Mas o feminismo é contra a família. Porque a família, para o feminismo, é algo pejorativo. Aí se vocês me disserem se eu preferir entre uma coisa e outra, eu não sou machista. Mas, se tiver que escolher entre uma coisa e outra, 1000 vezes o machismo. Porque o machismo, pelo menos, não destrói a família. Se eu tiver que escolher entre um e o outro, eu vou ser machista. Não sou. Eu acho que as pessoas têm que ter direitos iguais, independente de qualquer coisa. Mas se eu tiver que escolher entre um e o outro, tranquilo. Eu vou escolher aquele que constrói uma sociedade, que mantém uma sociedade, que conserva alguma coisa. Então, quiser me chamar de machista, não tem problema. Tô nem aí. Não vai fazer diferença. A sociedade foi durante séculos machista e constituía a família. Agora, em questão de um século de feminismo, 1,5 séculos de feminismo,
Olha o que está acontecendo com o mundo, gente. Nada é pior que isso. Nada é pior que isso. O feminismo é destrutivo. É destrutivo. É pior dos ismos é o feminismo. Eu não estou defendendo aqui o machismo. E longe disso. Só estou explicando que algo que é errado, pode ter sido errado, tá? Porque eu acredito que os direitos têm que ser realmente iguais. Eu acho que a gente tem que dividir tarefas, eu acho que a gente tem que respeitar a mulher, a gente não pode abusar da nossa força física, a gente não pode promover violência, uma série de coisas que vem em benefício da construção de uma sociedade melhor, mais harmônica e humana. Eu acho isso muito legal. Esses direitos da mulher e das relações humanas, eu acho muito legal isso. E não vejo nada de problema a respeito disso. Agora, eu vejo problema no momento que tu exagera, abusa dos teus direitos para ter só direitos, só vantagens e nenhum dever. E nenhuma obrigação. E desejar a morte do pênis, a morte dos machos. Então é a destruição da vida, a destruição da família. Como é que a mulher ela vai gerar nova vida? Ela vai se autoclonar? Não precisa de homem para isso? Vocês vão transformar os homens em escravos? Para simplesmente pegar o gene deles e trabalhar geneticamente para que só nasçam mulheres. E aí, quando acabar, quando não tiver mais... Que tipo de sociedade louca é essa? Que tipo de violência mental e social é essa? Essa agressão ao sexo oposto, essa heterofobia. Heterofobia. As mulheres, elas têm ojeriza aos homens de uma maneira que chega a ser preconceituosa. É discriminadora. Elas discriminam. Em vez de construir uma sociedade, construir um mundo melhor, mais humano, não busca humanidade, não se busca humanidade nesse processo. E aí, essa discussão servindo apenas e meramente como pano de fundo para esconder corrupção nacional. Corrupção nacional. A votação que isso é extremamente importante para o PT e para a esquerda nacional, fazer com que haja a questão do direito do juiz ser cassado, o direito dos pais da família ser cassado, o direito do Ministério Público ser cassado, o direito de autoridade da polícia de prender bandido ser cassado. Isso está sendo votado no Congresso Nacional essa semana. E a questão do vice-presidente da República, agora é presidente, no cargo, enquanto na função de presidente, dele poder ser cassado também, a chapa de presidência da República ser cassada, do PT e do PMDB. Tudo isso sendo tapado, sendo eclipsado por um ator que não vai ter punição longa, por uma cena, por uma fumaça, por uma cortina de fumaça de uma emissora. E aí um programa de televisão botar dois no paredão, que os dois não prestam, e aí para quem é que vai os dois, aí sair a briga nas redes sociais por conta de besteira desse tipo.
as polêmicas para chamar atenção na principal emissora de canal aberto do país, para chamar atenção por besteira. E mobilizar todos os artistas da emissora, mulheres, para se unirem contra um colega. Contra um colega. Que daqui a pouco vão esquecer tudo isso, ninguém mais vai lembrar. E se ele sair da emissora, como eu disse, vai ter emprego em outra. Porque é um ótimo ator e fez esse personagem durante 20, 30 anos, a mando da própria emissora. Não sei se vocês estão se dando conta, mas isso aí é uma armação, cara. Isso é uma armação. Uma armação que destrói a autoridade, destrói a família e ajuda na corrupção. E você está aceitando isso. Isso é muita hipocrisia, gente. Isso é muita hipocrisia. Vamos prestar atenção em coisa séria, em coisas realmente sérias, e vamos se dar conta de que existem coisas realmente necessárias para a gente se unir. E se você quer realmente se unir, então se una pela família, pela autoridade que a família tem que ter, pela autoridade que os policiais têm que ter, o Ministério Público, os juízes têm que ter frente à corrupção. E sim, vamos pedir que haja punição para a chapa inteira. Porque se a chapa cometeu crime, a chapa tem que pagar. E aí, acontecendo a queda do presidente, entra o presidente da Câmara, o presidente do Senado, os dois também estão comprometidos, o judiciário vai ser obrigado a chamar um novo pleito. Um novo pleito. E aí, quem sabe, a gente consegue alternar o poder antes de acabar esse mandato. Então é extremamente importante a gente fazer o combate à corrupção nesse momento. Daí, uma grande emissora, que é uma concessão de governo, está agindo dessa maneira. Porque ela tem dívidas até o gorgomilho, né? E como concessão de governo, nada mais natural do que uma cortina de fumaça para tirar a atenção do povo sobre coisas realmente importantes que estão sendo votadas nesse momento. Não está explicada a situação? É isso. E aí você fica se preocupando com um bando de feministas, falsas feministas, inclusive que nem são realmente feministas, elas estão ali fazendo o papel delas de atriz para usar essa cortina de fumaça e vender o peixe que você não quer comprar, não quer comer. Tá ok? É isso. Muito obrigado pela atenção dispensada.